sentido, precisaremos conversar sobre o Fukuzawa, mas especificamente dele e de seu relacionamento com o Rampo. Para quem viu meu vídeo de especial do Dia dos Pais, perceberam a ausência do Fukuzawa. E como eu expliquei lá no vídeo, eu só não mencionei o Fukuzawa e o coloquei como menção honrosa porque o caso dele era meio especial, digamos assim. Até sendo bem mais complexo do que no caso do Dazai, por exemplo, que tá cuidando do Atsushi e cuidou do Akutagawa. Então, nesse vídeo eu vou falar da relação dele com o Rampo e de como eles não só foram os catalisadores para o começo da agência de detetives amados, mas como para eles mesmos. Dado esse aviso, bora lá! Para começar, vamos falar do protagonista deste vídeo aqui, Yukichi Fukuzawa. Precisamente. O exame foi finalizado sem causar muito alvoroço, presidente. Já que Dazai disse que havia um jovem promissor que seria útil para nós, eu pedi que colocasse o seu ímpeto à prova numa simulação. O Fukuzawa é o presidente da agência de detetives amados, que veste yukata e é um cara bem sério, mas como líder ele prioriza bastante o bem-estar meio que dos seus funcionários. Como, por exemplo, quando ele mandou todo mundo parar o que eles estavam fazendo e se concentrarem meio que no resgate do Atsushi. E bônus que na trilha sonora que ele entra, a trilha sonora é demais, nada. Ficarem nessa indecisão do que deveriam ou poderiam fazer, não chegarão a uma decisão. Então eu acho que o melhor que temos a fazer é ouvir. Vamos ouvir o presidente. E embora que o Fukuzawa seja meio que reservado e emocionalmente impassível, e ele nunca sorri, parece que ele tem uma queda por coisas fofas, inclusive por gatinhos. A habilidade dele é todos os homens são iguais, que permite que ele suprima as habilidades da equipe da agência de detetives, ajustando o poder delas para que eles possam ser controlados. Agora falando do co-protagonista deste vídeo, Rampo Endogawa. Afinal de contas, o meu lema é o seguinte: tudo vai bem se estiver bom pra mim. O Rampo é um dos principais, se não o melhor detetive da agência de detetives amados. E ele é muito bobão, meio que ele gosta de comer doce. Mas na hora da investigação ele é um super gênio. E ele se gaba muito pelo fato dele ser meio que um grande detetive. A sua habilidade, a dedução Ultra, permite que ele deduza a verdade sobre qualquer crime, oferecendo informação sobre ele, onde encontrar as evidências e quem é o culpado em questão de segundos. Mas meio que o grande plot twist de tudo isso é que isso nem é uma habilidade, sim por conta da sua própria inteligência. O Dazai explica isso pro Atsushi quando o Rampo resolveu meio que o caso da oficial Yamagiwa apenas na própria dedução. Ele é respeitado na agência porque sabem que a tal dedução ultra não é na verdade um poder. Eu já ouvi falarem bastante, mas testemunhei pela primeira vez hoje. Temos aqui dois casos de personagens com personalidades totalmente diferentes. Então, como esses dois foram responsáveis pela fundação da agência? E como isso tá ligado à paternidade do Fukuzawa? Bom, vamos começar por partes. A primeira interação importante ocorreu no 9º episódio da primeira temporada. Durante toda a treta do sequestro do Atsushi feito pelo Akutagawa, Fukuzawa pede pro Rampo usar sua dedução Ultra quando eles pedem a única pista que eles têm. Bom, o Rampo inicialmente se recusa, porque, né, toda a treta do Atsushi só tá ocorrendo por conta da recompensa dele. Então o Fukuzawa manda essa: se você fizer isso, eu vou te elogiar. E isso convence o Rampo o suficiente. Rampo, é a sua vez.
Ah, não dá pra ser outro. Escuta, Rambo. Se você conseguir trazer aquele novato são e salvo, Ganha um bônus especial? Uma promoção? Eu não preciso disso. eu vou te elogiar. Já que vai apelar sem paciência, então. Vamos lá. Até aí você pensa, ah, todo mundo quer ser elogiado pelo próprio chefe. Mas isso vai bem mais abaixo. No 10º episódio da segunda temporada, rola o desafio do Edgar Allan Poe. O Rampo, junto com a Yosano, precisam resolver um mistério, meio que em um dos romances, meio que do Poe. Literalmente, porque eles são julgados pra dentro. E para voltar pro mundo real, eles precisam investigar o mistério, meio que dessa novel. Aí parece fácil, né? Só que o problema é que o Rampo foi teletransportado, mas sem os seus óculos, que, de acordo com ele, meio que ativava a habilidade dele. Ao longo dessa primeira parte do episódio, o Rampo fica meio cabisbaixo, meio que ele não quer resolver meio que o mistério sem os óculos, porque tem a desculpa, é porque investigar demais é para detetives comuns, eu sou um grande detetive. O que nós, os telespectadores e a própria Yosano não sabiam, é que esses óculos do Rampo são bem mais importantes, pois foram dados pelo próprio presidente. E quando ele é confrontado pelo fato dele não ser um paranormal e ser uma pessoa normal, o Rampo a confronta a Yosano de volta, insinuando que o presidente esteja mentindo pra ele ser paranormal. Foi o chefe que me deu aqueles óculos. Por acaso você tá insinuando que ele mentiu pra mim? Me fala! É a partir desse episódio que a gente começa a perceber que essa relação tanto do Fukuzawa quanto do Rampo pode ser até bem mais do que profissional. E isso fica bem mais óbvio no episódio 8 da terceira temporada, onde vemos o Rampo totalmente preocupado, destruído por conta da condição do Fukuzawa, por conta dos efeitos do canibalismo. O Sr. Fukuzawa e o Sr. Mori. Isso. Com essas 3 cenas específicas, podemos tirar 3 conclusões. Primeira, de todas as pessoas, o Rampo se interessa mais com os elogios do próprio presidente. Segunda, o óculos é especial para o Rampo, não por conta da sua habilidade, e sim porque foi o Fukuzawa que o deu. E terceira, o Rampo se preocupa mais com Fukuzawa, como se fosse alguém especial para ele. E aí, chegamos na 4ª temporada, mas especificamente nos 3 primeiros episódios, que adaptam as origens não contadas da agência de detetives armados. A partir daqui, esse vídeo vai ter spoilers, meio que desses episódios, e da própria novel. Se não quer levar spoiler, dá um fora! Mas se tá acostumado e já viram meio que os vídeos dos 3 primeiros episódios de Bugou, pode ficar à vontade. Há 12 anos atrás, o Fukuzawa era um guarda-costas, mas resumindo, ele era um lobo solitário. Certo dia, sua cliente, uma CEO de empresa, acaba sendo encontrada morta. Ele vai até a cena do crime e ele encontra um estagiário e um sujeito amarrado. E quando os secretários que estava meio que focado em nos documentos ia pedir pro Fukuzawa sair, alguém chega e fala: licencinha! E era o nosso Rampo. Licença! Hã? O Rampo já chega falando que o vento estava muito forte e que ele tá com fome. E o secretário tá ficando preocupado e meio que o Rampo: mais um que desdenha e me acha como criança. Bom, o Rampo menciona que ele não tá meio que interessado nas impressões digitais da sala. O secretário meio que vai brigando com o Rampo e o Rampo meio que fala que veio pra uma entrevista de emprego. O Rampo pede pro estagiário mexer os papéis, mas ele fala que não, porque meio que são importantes. E o Rampo: lá vem mais mentira descarada. Então ele mesmo meio que vai procurar a pista. Fukuzawa, crendo em
atraindo toda a sua atenção a um garoto descritivamente desobediente. Ele pergunta ao Rumple como ele pretende encontrar meio que uma coisa no meio desses documentos. E o Rumple, o tiozinho sabe falar. Então o Rumple vai meio que indo em direção à janela, a abre e todos os documentos voam, exceto um que meio que tá no chão. E meio que o Rumple meio que acha. Bom, o secretário vai reclamando, pois meio que ele vai ter que arrumar tudo de novo e relatar os documentos pedidos. E o Rumple, por que você tá se preocupando? Na verdade, você nem perdeu nenhum documento. Além disso, o invasor não matou a presidente. Aliás, o verdadeiro assassino não é você, secretário. É aí que o Fukuzawa presencia meio que o primeiro, se não uma das primeiras deduções meio que do Rumple. Na nova meio que tem mais detalhes, com o Rumple falando pro Fukuzawa que ele era um Oji-san, que é o tio, e meio que o Fukuzawa, eu tenho 32 anos. Mas meio que o Fukuzawa sentiu naquele momento um sentimento profundo dentro dele. Ela ficou um pouco chocado com isso. Meio que ele recupera a compostura e decide ouvir as provas. O Rumple meio que vai explicando e o Fukuzawa ainda ficava cada vez mais chocado com esse garoto, que era muito observador e que, embora ele ignora as normas comportamentais, podia processar todas as informações necessárias. E quando o secretário estava quase meio que se esgueirando na parede e quase ia ser preso, meio que o assassino acaba sumindo e vai em direção meio que do secretário e mata ele. O Fukuzawa consegue meio que conter o menino e ele tinha cabelos acastanhados, beirando ao ruivo e olhos azuis assustadoramente vazios. E ele matou o secretário usando as suas 2 pistolinhas. Esse garoto era Sakonosuke Oda. E esse mesmo Oda fala: não existe perdão neste mundo. Vingança é a única resposta válida. Depois dessa confusão toda, Fukuzawa tá com o Rumple, onde ele tá comendo seu mingau de feijão vermelho. Fukuzawa vai perguntando ao Rumple de assuntos como desde quando ele sabia que o secretário era assassino. Ele fala que é desde o começo. O Rumple fala que há 6 meses ele morava em um alojamento de uma academia de polícia. Mas ele expôs os casos anteriores do chefe do alojamento e foi expulso. Desde então ele vem pulando de um lugar para outro. Já os seus pais, meio que os pais do Rumple morreram em um acidente, e foi por isso que ele foi para Yokohama. E uma coisa que não foi meio que comentada no anime, meio que tiraram isso, meio que o pai do Rumple também era um detetive. Bom, nós não sabemos qual é o nome dele, mas ele é conhecido como o Clarividente, que era alguém muito respeitado e elogiado. Também tem a mãe do Rumple, que não é tão famosa, mas mesmo assim é inteligente o suficiente para lidar com o Clarividente. E Fukuzawa sentia que esse garoto era diferente. Extraordinariamente diferente. E o Fukuzawa ia meio que ir embora, mas Rumple, ué, mas você tá falando com um moleque de 14 anos que perdeu os pais e que perdeu onde meio que fica no teto. E é só isso? Nisso, Fukuzawa entrega meio com um cartãozinho de número para o Rumple ligar. O Rumple fica curioso, ele vai embora. Aí o Fukuzawa recebe um telefonema. E quando ele atende, meio que... senhor guarda-costas, preciso de ajuda. Alô? Por favor, me ajuda, senhor guarda-costas. Então Fukuzawa relutantemente decide levar o Rumple ao trabalho. Meio que o Rumple vai meio que enchendo mais, meio que o saco do Fukuzawa. E meio que na 9, meio que tem um pensamento do Fukuzawa pensando em atirar o moleque do mar. Nisso eles vão pro teatro e meio que uma parte tirada da nova que não foi pro anime, meio que foram das vezes que o Rumple infernizou o Fukuzawa. 3 vezes porque o Rumple queria doce, 2 porque ele cedeu meio que a paciência pro Rumple, 3 porque o Rumple perguntou ao Fukuzawa por que aviões voam, 4 vezes o Fukuzawa convenceu o Rumple a continuar a andar, meio que porque ele tava se queixando que as pernas dele estão cansadas.
E 4 vezes o Fukuzawa levou o Rampo através das costas. E também tem uns momentos onde o Fukuzawa pensa em jogar o Rampo pro esgoto. Mas claro que meio que ele só permaneceu na cabecinha dele. Mano, meio que essas cenas lembram muito do Gru, meio que tem calça de das meninas. Voltando pra trama, o Fukuzawa é concretado para prender um criminoso após receber uma ameaça de morte escrita com um V assinado. Bom, o Fukuzawa até meio que dá a chance do Rampo trabalhar no teatro. E meio que o Rampo, ao souber que tem outros candidatos, fala: ah, não, eu não vou ter chance. Para colher informações, Rampo e o Fukuzawa vão investigando os performances e, em especial, o Tokio Murakami, na qual declara a sua disposição em arriscar sua vida ou de qualquer pessoa para dominar a arte se tiver chance. Depois do questionário, o Rampo fica entediado e espera que alguém morra e meio que o Fukuzawa meio que fica perturbado. Não pelos maus modos. Rampo fala que aquilo não foi uma ameaça de morte, e sim um anúncio. Fukuzawa pergunta do porquê que ele não falou isso antes e ele fala: pô, vocês são adultos. Do que adianta perguntar a uma criança o que vai acontecer? Além disso, todo mundo fica furioso quando fala a verdade. E nisso, Fukuzawa percebe que ele tem falado tudo o que estava acontecendo desde que chegou em Yokohama. E a mãe do Rampo enfiou na cabeça dele que ele ainda era apenas uma criança. E o Rampo concorda com ela. Nisso, ele percebeu que está enfrentando algo bem maior do que isso. Pois esse garoto não tinha ideia que a maioria das pessoas não tinha ideia do que estava acontecendo. O que era meio que ele viu era visível e só visível pra ele. Só depois que as pessoas aprendem que os outros são diferentes. Era isso que significava ser humano. O Rampo ainda estava imaturo com isso. E talvez meio que seja meia culpa dos pais dele por o Rampo ter convivido com mentes que rivalizavam a dele. Nisso, Fukuzawa faz uma pergunta: o que ele acha dele? Nisso, o Rampo vai falando o que ele sabe, que ele tá se virando nos 30, é guarda-costa, mestre de artes marciais, trabalha sozinho, é destro. E quando ele se sentou no café, ele inconscientemente se certificou em sentar na parede à sua esquerda. O que significaria que ele costumava aprender esgrima. O motivo do Fukuzawa não fazer quase nenhum barulho, mesmo caminhando no teatro, é que ele treinou para combates em ruas e lugares fechados. E o motivo para ele começar a andar com um olho fechado era para que ele pudesse ver imediatamente os arredores no momento que eles pisavam no escuro. Resumindo, ele foi treinado para emboscadas em lugares escuros. Nisso, Fukuzawa começa a se sentir frio. Lentamente perdeu a sensação dos dedos e dos pés e ficou mais tenso quando as palmas começam a suar. O Rampo continua que ele não tá há muito tempo nesse ramo de guarda-costas. Ele largou seu antigo emprego e parecia ficar um estado de alerta quando falava com a polícia. O trabalho anterior dele não é ilícito e sombrio, mas ele não usa a espada, porque ele fez algo que se envergonha por conta do seu último emprego. Aí o Fukuzawa sente uma dor imensa no seu peito e o Rampo fala de uns rumores sobre disputa de cessar-fogo e houve uma facção agressiva que deveria o monitoramento e expansão de linhas de frente. Mas um por um, eles foram mortos, junto dos líderes de partidos militares que os apoiavam. E o Rampo percebeu que o Fukuzawa fez uma careta quando viu um artigo no jornal. E quando ele ia continuar, o Fukuzawa só grita: cala a boca! Explodindo, na verdade foi um toate, e o Rampo sentiu o impacto inconsciente do ataque de Fukuzawa. Fukuzawa volta nos seus sentidos e vai até o Rampo assustado, pergunta se ele tá bem, e o Fukuzawa tava dominando um sentimento de vergonha. E o Rampo meio que nem sabia o que tava realmente acontecendo, e fala que ele tá bem. E essa cena aí é tensa, pois descobrimos que o Fukuzawa era um assassino. Não só isso, como ele quer meio que deixar isso pra trás. Por isso ele é o lobo solitário. E mesmo que isso seja sem querer, dá pra ver o tom de fúria que o Fukuzawa falou pro Rampo. Na banca. Fala aí, por acaso você... Cala a boca! Eu sinto muito. Você se machucou?
Fukuzawa tinha que fazer o que o Rampo reconhece essas habilidades. E aí já vão meio que pro show para começar a investigar. E o Rampo ainda está com os olhos vidrados no próprio Fukuzawa.